Boa noite, estamos na aula 41 da nossa série de Bereshit Gênesis. Hoje a gente vai ver sobre toda a jornada do escravo de Avraham, que nós sábios dizem que é Eliezer, para conseguir uma esposa para o filho de Avraham, para Yitzhak, que a gente vai ver que vai ser Rivka. No meio do caminho ele vai se encontrar com Lavan, né, irmão de Rivka, e Betuel, pai de Rivka. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas antes a gente vai voltar só um pouquinho para a aula passada, umas coisas que a gente não explicou, que a gente viu sobre o enterro de Sará. Sará foi enterrada. Se a gente pegar o primeiro versículo do capítulo 23, que a gente começou a aula passada, que está escrito: Vaireiu Hai Sará, Me'at Shana Ve'Isrim Shana, Ve'Sheva Shanim Shnei Hai Sará. E viveu, essa foi a vida da vida de Sará, né? A vida da vida de Sará, 127 anos, Shnei Hai Sará. Esse Shnei, a gente viu uma das interpretações, pode ser a segunda vida de Sará. E aqui a gente pode entender então que tem uma vida de Sará que são esses 127 anos, e depois desses 127 anos tem uma segunda vida de Sará. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, isso eu não expliquei a aula passada, que eu deixei acho que para agora, que a gente viu que Avraham o tempo inteiro ele relutava em assumir o caráter nacionalista que Deus estava atribuindo para ele, o caráter político de estar com a terra de Israel, enquanto ele queria ser cosmopolita, igual o Nahor, que a gente explicou isso há 2 aulas passadas, a diferença entre Nahor, irmão de Avraham, e o próprio Avraham, as 2 famílias, uma família dos patriarcas e outra das matriarcas. Agora, na aula de hoje, a gente vai ver quando finalmente o escravo de Avraham vai para essa família de Nahor. Mas a gente viu a relutância de Avraham. Mas ao contrário de Avraham, Sará não. Sará sempre incentivava. Yitzhak, abandona tudo. Ou seja, Sará sempre tinha uma facilidade até botar Avraham na parede. Você vai escolher o quê? Você vai me seguir ou não? Qual vai ser? Sará não. Sará era nacionalista. Enquanto Avraham era mais cosmopolita. E a gente vê que a vitória, então, de Sará, que essa é a segunda vida de Sará, é justamente na morte dela. Que com a morte dela, Avraham é obrigado a comprar um túmulo na terra de Israel. E agora ele pertence a um pedaço da terra de Israel, que é o túmulo de Sará. Então, através disso, ela consegue, vamos dizer, forçar na realidade o que ela sempre quis, embora Avraham sempre relutou. Avraham é forçado a fazer a vontade de Sará. Então, talvez o que Sará tentou a vida inteira, ela consegue com a morte dela. Isso é uma coisa que a gente não falou. E o que acontece? O túmulo é em Eretz Kenan. E a gente já falou isso na aula sobre os 3 filhos de Noé, mas faz um tempo. Que tem Shem, Ham e Efet, os 3 filhos. E a gente falou um pouco das características do filho de Ham. Né? Que Ham é o filho que foi amaldiçoado e que é quente, ou seja, que é querer viver. Isso não necessariamente é ruim. Agora, se é uma vida desenfreada, é ruim, mas se a pessoa quer viver, mas ela tem ética, ela tem valores, é muito bom. Imagina uma pessoa, tipo, que a gente falou na aula Yefet, que é uma pessoa mais intelectual, filosófica, mas não tem vida, é frio, isso também é muito ruim. Então tem um equilíbrio entre Ham e Yefet. Então, Ham tem um filho chamado Kenan, que ele é amaldiçoado. O amaldiçoado seja Kenan, né? Que Noé não amaldiçoou o filho Ham, sim o Kenan. A gente viu as expressões naquela aula, mas o que é Kenan? Kenan vem da palavra em hebraico Arna. O que é Arna? É submeter. Se submeter é subjugar, se render. Vamos falar submeter, submissão. Qual é a ideia aqui? Que justamente, se você tem uma vida que você quer, que é quente, você quer aproveitar a vida, você sente a vida, para você conseguir aproveitar essa vida de forma correta, você tem que se submeter a determinadas regras. Essa é a ideia, as regras morais. Então, Kenan é uma possibilidade de se submeter às regras morais. Mas como a gente vê que Ham e Kenan, eles fazem o que fazem com Noé, que a gente explicou já naquela aula, ou seja, ao contrário, eles se submeteram a um instinto da vida, em vez de se submeter às regras morais, essa é a ideia. Eles se submeteram ao que eu quero agora, né? Eu tava afim de tal coisa, foi lá e fez.
Então essa submissão veio de forma errada. E aí não é fala. Então que seja amaldiçoado Kenan, que foi submetido assim. E qual é o conserto ou a clalá, a maldição de Kenan? É justamente você vai ter que ser escravo dos seus irmãos, que é Shem e Éfet, que somente se você conseguir se submeter à racionalidade de Éfet ou ao propósito da vida de Shem, que realmente você consegue controlar e usar essa submissão para o bem. Essa é a ideia. Que a submissão, a Arnaut, né, de Kenan, que é essa submissão, não somente é ruim, mas se você quer ser escravo da natureza, então você vai acabar indo por um caminho muito ruim, amaldiçoado. Agora, se você se subjugar a um propósito de vida ou a racionalidade, isso é o conserto, que é usar essa submissão da forma correta. E Eretz, a terra de Israel, na Torá, agora ela é chamada de Eretz Kenan, ou seja, que é a terra que é propício ter essa característica de submissão. E pode ser muito bom, que a ideia é você se submeter a Deus. Se você consegue se subjugar a Deus, é terra propícia a isso. Agora, se você subjuga a materialidade nessa terra, é a pior coisa. Por isso que a gente vê na geração que até os povos cananitas da época de Abraão, ou quando está saindo do Egito, que Deus falou, não seja como esses povos de Canaã, que eles faziam idolatria ligada à materialidade, eram povos pagãos, que idolatravam a natureza, a vida, a força da vida, que é o Baal Peor, que vai explicar isso mais para frente. Então, isso é ruim. Essa é a ideia. E a gente vê aqui que quando Abraão vai lidar com os povos de Canaã, não é qualquer povo, sim é o Bnei Het. A gente vê lá no capítulo 11 da Torá que Het é um dos filhos de Canaã. Ou seja, não é qualquer filho, sim Het. E a ideia aqui quer dizer filhos de Het. O que é Het? Het a gente está familiarizado com pecado, mas não é com pecado que se escreve diferente. Aqui Het é com qual letra? Calma. Cadê? והאבוא אברהם נספר לבכותיו ויעקב אברהם פני מיתו ודבר בני חטא com taf, né? E het com tet é pecado, com taf não. O que quer dizer het aqui? O que são os filhos de het? O que é het em hebraico? Vem da palavra hitat, que seria medo. Pessoa que treme de medo, tem medo, apavorado. São os filhos apavorados. Ou seja, o que é o apavorado? Esse medo é o extremo da Knanut. Ou seja, se você é subjugado, por exemplo, é um escravo, a pessoa é subjugada, o extremo da submissão é a pessoa ter medo. Ela tem medo do dono. Então, reta é tipo você levar ao extremo. Ou que pode ser bom, ou pode ser ruim também, é a mesma coisa. Porque se você subjugar a Deus com um certo temor, isso é ótimo, você tem temor a Deus. Isso é ótimo, não é o caminho final, não é o final, porque depois tem que acrescentar amor, que é o que Abraão vai fazer, que é chamado, Abraão é o amado na Torá. Óbvio que não pode ficar só no medo a Deus, a relação com Deus não pode ser só através de medo, mas é muito bom para começar. Ou não, ao contrário. Você aproveita a vida e tal, e começa a ter medo de tudo que a vida pode te oferecer, tudo que caiu errado, não sabe o que fazer, tá apavorado, com angústia, então também é ruim, essa é a ideia. E Abraão aqui ele vem a gente explicou a aula passada, de Efron a Hiti, ele vem comprar a terra de Efron a Hiti. Efron vem da linguagem de terra, ou seja, que o Adão, que o ser humano, a identidade humana, ela caiu até o nível mais baixo, na geração de Abraão. Também é Efron a Hiti, né? Mas é chamado Efron ben Tzorra. E Tzorra a gente viu que é um branco límpido, um branco brilhante, que, né, ilumina. Que tem sábios que comparam isso com Adam Arishon, que era um branco límpido, refinado, era a materialidade da sua forma mais refinada. Só que a humanidade caiu para a sua materialidade da forma menos refinada possível, que perdeu toda a característica de branquidão que tinha. E é isso. Então Abraão ele compra justamente de Efron essa terra para conseguir resgatar essa identidade da humanidade inteira, que é pegar o que é natural e conseguir se elevar, isso através do temor a Deus, que é mostrado na questão de Yitzhak, que fala agora, eu sei que você teme a Deus, e também através da subjugo, né, a submissão a Deus, através de cumprir e fazer o que Deus manda, que a gente também viu na ideia de Abraão e Yitzhak, a gente estudou muito bem isso. Então essa ideia é o que sempre talvez é Sará mandava,
Tem que ter a terra. E isso começa, então, na terra de Israel. Isso faltou a aula passada explicar. Tá bom? Agora vamos para essa aula. Então a gente está no capítulo 24. Em 10 minutos, estamos no capítulo 24. Um segundo, só me localizar. 23, calma. Aqui. Então a gente vê no final que Abraham enterra Sará, né? E consegue o túmulo e tal. A gente viu que ele começa a fazer o esped, né? As lembranças fúnebres de Sará, e começa a chorar, porque ele começa a ver quão indispensável foi Sará para a vida dele. A tal ponto que ele falou, se a Sará foi indispensável para a minha vida, tem que arranjar agora mais uma cadeira. Vamos arranjar uma cadeira. Por que mudou de lugar? Porque ali estava muito barulho. Pega ali, cadeira ali. Até aqui também. Então, se Sará foi indispensável para a minha vida, agora é óbvio que se meu filho agora está começando a vida, o que ele precisa é de uma esposa. Não qualquer esposa, mas de uma esposa à altura de Sará, no mínimo. Essa é a ideia. Então, a gente vai ver o seguinte, que Abraham era característica de Hesed, de bondade. Ele ficou o tempo todo, era o desenvolvimento dele com o Gvurá. Mas Sará, que era a cara metade dele, a alma gêmea, era totalmente Gvurá. A Sará era Gvurá. Certo? Sempre vai fazer isso, expulsa, tira. Que Deus julga entre mim. Ela traz o julgamento entre eu e você. Ela sempre botava Abraham numa zona de tensão. Por quê? Porque não ia com Abraham na característica dele. Usava outra característica, que é justamente a característica que vem para Yitzhak. Agora, Yitzhak, que é a característica de severidade, que é igual de Sará, agora ele precisa de uma esposa. Então a gente vai ver que qual é a característica que a esposa tem que ter? A de bondade. Para equilibrar Yitzhak, essa é a ideia. Então, a esposa, a característica tem que ser generosidade, piedade, bondade. Todas essas características é o que Eliezer vai realmente avaliar. Como está escrito na Torá, Hesed, várias vezes nessa Torá, nessa paraxá, nesse trecho. Resumo, a gente tem que procurar a esposa que é o oposto da gente. Sim, porque qual é o objetivo aqui? Não oposto em tudo, mas oposto em alguns aspectos, porque qual é a ideia da Torá? A gente viu, Ihuda Midot, você unificar as características. Isso, sua família só tem uma característica, a família inteira. Há um desequilíbrio aqui no caminho da vida, não vai conseguir lidar com todas as adversidades. Precisa ter um pouco de cada característica. Essa é a ideia. Igual não vou dar esse exemplo, não. Vou falar no RPG, que você tinha que botar os skills, aí você tem que meio que distribuir para... Precisa botar, eu quero tudo que eu tenho nisso. Aí não vai dar certo. Tá? Então a gente vê que essa é a característica, até que vai chegar depois Yaakov, que é realmente o equilíbrio assim, entre essas características. E aí ele vai ter 4 esposas. E 12 filhos. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Vamos começar. Então, capítulo 24, se quiser pode acompanhar. Versículo 1. Falei tudo que eu queria falar? Sim. Só mais uma coisa antes que eu esqueça. O que vai ser interessante? Interessante que até agora, todas as pessoas que Abraham encontrou no caminho eram descendentes de Ram. Menos Avimelech. Tá? Avimelech era uma exceção, a gente estudou sobre ele no reinado de Plistim, mas todos os outros, até os amigos, Mamre, Aner, Escol, o Paraó, o escravo Eliezer, a Agar, todo mundo era Ram. Os Kenanitas, o pessoal de Canaã, um povo lá, todo Ram. Os 4 reis contra os 5 reis, tá? Tudo Ram. E agora, essa paraxá, o Eliezer vai ter que ir para casa, para a família de Shem. Que vão ter, então, pessoas da família de Shem, semitas. E a gente vê que é diferente. São outras características, lidam de outra forma. Os Yafet já estavam também. Os filhos de Yafet já estavam em Havan. Estão em outros lugares. Yafet estava mais... Isso, mais para a Grécia, para as Ilhas do Mar, por aí vai. Tá? Essa é a ideia.
Então a gente vai entender, tem que entender o que é essa família diferente. A gente viu que tem uma família que vai gerar as matriarcas, que tem uma família que vai gerar os patriarcas. E a pergunta é quem vai morar com quem. Isso a gente viu. Tá, vamos começar. Avraham Zaken Babayamim. E Avraham era idoso, entrado em dias. Ou seja, muito velho. Quantos anos tinha Avraham aqui? Nessa idade? Quantos anos tinha Avraham? Nessa paraxá, quantos anos tem Avraham? 140. Foi 3 anos depois. Assim a gente vai ver, tá? Que Yitzhak vai casar com Rivka com 40 anos. Avraham, a princípio, tem 140 anos. Avraham era Zaken, a primeira vez que aparece Zaken, assim, de idoso, na Torá. Tem um Midrash que fala que até Avraham não existia idoso. Achou? Já ouviu falar nesse Midrash? Deixa eu mudar aqui a posição, que aí fica mais fácil. Que até Avraham não tinha velhice no mundo. Tem um Midrash. Isso é verdade? Não necessariamente. Tá? E aí fala que Avraham pediu para ter agora a velhice no mundo. E a pergunta é por que Avraham pediu para ter velhice. Então, eu não vou entrar nisso que é Midrash, não é o literal, mas a princípio por dois motivos, né? Consequência de um motivo só, mas 2 razões. Uma, quer dizer, na verdade é porque qual era a ideia aqui? Que até agora, Yitzhak, Deus fez um milagre, sem falar o Midrash, que era muito parecido com Avraham. Tá? Yitzhak tinha 40 anos. Então, Yitzhak era igual a Avraham. E aí o Midrash conta que as pessoas iam na feira e a pessoa falava, oi, Avraham! E falava, não, eu sou Yitzhak. Oi, Yitzhak, não, eu sou Avraham. Aí Avraham falou, não. Tem que ter velhice no mundo, estão me confundindo com o meu filho. O Midrash é esse. O que quer dizer? Qual é o ensinamento? Não que isso acontecer, tá? Qual é o ensinamento? O ensinamento é o seguinte, que Avraham tinha uma preocupação quanto a Yitzhak, que ele precisava se diferenciar do filho. Por 2 motivos. Primeiro, é que Yitzhak precisava entender que Avraham é o pai dele. Ou seja, tem que ter um respeito entre filho e pai. E se os dois são iguais, cadê o respeito? Você confunde você com o pai. Não, você entender, tem Avraham e você é Yitzhak. Filho, você tem que olhar para mim como um exemplo, não de igual para igual. Não sou seu amiguinho, tá? Essa é uma ideia que tem muito a ver com a educação entre pais e filhos. E a segunda ideia que é mais profunda é que Avraham tinha um medo que Yitzhak achasse que ele é igual a Avraham. E o objetivo de vida dele é ser igual ao pai. Eu sou igual ao meu pai fisicamente, não me confunde. Eu sou Avraham. E não, então justamente ele queria uma diferença para entender que, você é diferente de mim. Você é meu filho, você não sou eu. Você vai ter o seu caminho, as suas características. Você tem que usar as suas características para chegar na continuidade. Porque, a gente já falou isso na aula, não faz sentido ter um filho para ter outro eu. Se fosse assim, eu continuava vivo. Não, eu quero um segundo patriarca, outra característica, de severidade. Por isso, então, que a gente vai ver, por exemplo, que Eliezer não podia casar a filha dele com Avraham. Que Eliezer era o maior servo de Avraham, era o escravo de Avraham. Então, por ser um escravo, o maior aluno de Avraham, sem falar no Midrash, que era Doleu Masque, que ele era o responsável por toda a casa de Avraham, tipo, financeiramente, burocraticamente, comida, ordem, todos os escravos, ele era o governante. E também o estudo de Avraham, ou seja, Avraham ensinava tudo que as pessoas não entendiam, o Eliezer repetia. Ele repetia os ensinamentos de Avraham para as pessoas, não entendia. Aí o Eliezer explicava, ele explicou isso e aquilo. Ou seja, quer dizer que a Torá de Eliezer era a Torá de Avraham, e não algo além disso. E toda a ideia é que Avraham não quer um outro ele, outra Torá minha. Então não pode ser os filhos de Eliezer. Tem que ser a filha de Eliezer, né? Tem que ser outra filha de outro lugar, com outras características para o meu filho Yitzhak. Tá? Essa é a ideia. Mas isso é o Midrash. Agora vamos para o literal. Avraham Zaken, ele era velho. Baba Yamim. Quer dizer isso, Zaken, redundante. Zaken, velho, entrado em dias, quer dizer que ele não começou a velhice agora. Ou seja, ele estava no final da sua velhice. Quer dizer que ele estava com medo de morrer. Ele estava sentindo que os dias dele estavam acabando.
Não só isso, dizem muitos sábios que ele não tinha mais força de sair de casa. Porque ele mandou alguém procurar. Porque ele não tinha mais força de fazer uma viagem. Ele já estava velho, bem velhinho. Tá? Sábios falam na Guemará, se eu não me engano na Guemará, que quando a pessoa chega na idade que os pais faleceram, tanto o pai quanto a mãe, 5 anos antes, já começa a se preocupar. Porque a maioria das pessoas falecem 5 anos antes, até 5 anos depois da idade ou do pai ou da mãe que faleceram. Tá? Agora com a tecnologia, a medicina... Que? Mais ou menos, porque o mundo está cada vez vivendo mais. Né? Sabe, falam mais ou menos essa é a ideia. A gente vai ver em Yitzhak, por exemplo, que Yitzhak vai querer dar a Abraham. A gente vê que Yitzhak morreu 5 anos depois de Abraham, né? E quando ele tem, como é a ideia? Tem que ver, quando ele tem 123 anos, que ele resolve dar a bênção para ou Esav ou para Yaakov. Porque ele está 5 anos antes, quando morreu a mãe, com 127 anos. Você fala, então tem que ser agora, porque vai que eu morro, não vou dar a Abraham. E Abraham falou, vai que eu morro. O que vai acontecer? Então ele vai ter aqui uns receios. Ele entende agora que a Sarah morreu, que está na hora de casar Yitzhak. Precisa ser agora. Antes que eu morra. E nesse meu tempo pode ser que eu morra. E se eu morrer e ele não casar, o que vai ser? Tá bom? Então, vê Avraham Zakan Babayamim, ele já era doce. Vê Hashem Berah et Avraham Bakol. E Deus já tinha abençoado Avraham em tudo. Qual é o literal disso? Que ele tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha honra, poder, terra, tudo. Tá? Ou seja, ele chegou no final da vida, não faltava nada para ele. Menos uma esposa para o filho. Então é o que ele vai querer agora, uma esposa para o filho. Essa é a ideia. Agora, os sábios, agora já é Midrash. Interessante. Isso é importante, tá? Porque a gente vai ensinar, é importante para as próximas aulas também da Torá. A ideia é o seguinte. Nós sábios falam o que quer dizer Bakol. O que é que abençoa em tudo. Então vai ter na Guemará, deixa eu achar aqui, fala Rabi Meir, um rabino fala o seguinte, Sheloh Hayalobat. O que é que Deus abençoou em tudo ele? Que ele não tinha uma filha. Ou seja, o que é tudo? Que Abraham não tinha filho. Isso era Abraham ser abençoado em tudo, o fato de não ter filho. Que é uma pergunta. Qual o problema de não ter filha? Filha é muito bom. Uma filha em casa, quem tem sabe como é bom. Não só isso. Quem fala isso, algum rabino fala, não lembro agora, o rabino vai falar isso, que a conexão da filha com o pai é alguma coisa que não existe igual. Diferente do filho com o pai, a filha com o pai é uma conexão que não tem igual. Pode ver pela psicologia de Freud, que o filho quer seu pai, tem toda essa questão, a gente viu, de Yitzhak, de Ismael com Abraham, mas a filha não. Mas aí vem o rabino e fala não, que ele não tinha filha. Aí tem uma outra opinião de Rabi Yehuda, que fala não, que ele tinha uma filha. Que ele abençoa tudo, que ele teve uma filha. E o nome dela era Bakol, é o nome da filha. Bakol é o nome da filha. E tem o terceiro rabino, que é Acherim, e eles falam não, a explicação é que eles tinham uma filha e o nome... Ah não, desculpa. O segundo fala assim, que tinha uma filha e o nome Bakol. Ah não, calma, que eu errei. O segundo... Desculpa. O segundo fala que ele só tinha uma filha. Não fala que o nome é Bakol. Fala que ele tinha uma filha. E o terceiro, que é Acherim, fala não, que ele tinha uma filha e o nome era Bakol. Então são 3 opiniões. Que não tinha filha, outra que tinha filha, e outra que tinha filha e o nome é Bakol. A gente pode ver o Rashi, que é Bakol, que tinha um filho. Ou seja, qual é o filho aqui? Yitzhak, que ele teve um filho. Ou seja, Deus abençoou tudo. Deu um filho para ele na velhice. E é porque ele pega que a numerologia de Bakol é Ben. Ou seja, Bakol é 52, que é Ben, filho, que é um filho. Ou seja, ele concorda com a ideia de que Abraham não teve filho. É engraçado que fala que Abraão era muito velho quando teve o Yitzhak. Sim. Só que os 40 anos depois ele teve muito mais filho. Então, mas esses 40 anos ainda é depois do que a gente está estudando aqui. Sim. Então, quer dizer que a Torá vem dizer que mesmo depois que ele teve Yitzhak, agora ele está muito velho. E teve um filho.
E a pergunta é o seguinte, aí se a gente pegar, então tem a opinião que ele teve filho, tem a opinião que ele não teve filho. E aí se pegar o Ramban, é bem interessante, pela Kabbalah, muito mesmo, que eu não vou entrar aqui, os conceitos que são muito elevados, mas ele vem explicar o seguinte, ele vai falar o seguinte, qual a opinião qual a diferença da segunda, Narmanides, qual a diferença da segunda opinião para a terceira? Que ele teve uma filha, e o outro fala, não, que ele teve uma filha e o nome é Bacol, qual a diferença? Então ele vem explicar o seguinte, que a ideia aqui é uma coisa muito profunda, que os sábios querem falar, os segredos da Torá, que ele vai explicar por alusão, mas a ideia aqui é que quem fala que ele teve uma filha não quer dizer que ele teve uma filha. E sim que, na verdade, Deus deu uma brahá para Avraham, todas as brahot para Avraham, e o nome de todas essas brahot se chama Bacol, pela Kabbalah. Ou seja, que Avraham tinha todas as brahot. E isso é chamado de filha em tal lugar e tal lugar, ou seja, que não era uma filha biológica. E sim que essa filha, que os sábios dizem, é uma característica, uma bênção que Deus deu para Avraham especial. Ou seja, que o Ramban vem explicar que pela Kabbalah, que mesmo quem diz que ele não teve uma filha, quem diz que ele teve uma filha, não teve uma filha, não é isso que eles estão dizendo. E vem o Rashi e fala, viu, é um filho, Abraham, não é filha não. E a pergunta, e a pergunta é, qual o problema dele ter uma filha? Qual é a resposta? A resposta é que ia ser muito ruim para Abraham se ele tivesse uma filha. A gente está vendo assim que ia ser ruim para Avraham se ele tivesse uma filha. Por quê? Se quiser tem livro. Por quê? Porque não teria com quem casar. Ela ia casar com Kenani, né? E a terra de Israel ia ter que ser dividida para pessoas que não fossem descendentes de Avraham. Porque ia pelo homem, então ela ia ter que casar com uma pessoa de outro povo. E essa outra pessoa de outro povo ia herdar a herança de Avraham. E aí ela ia casar, a princípio, com alguém que não é... Ou ela não teria herança. Ou ela não teria herança, mas ela ia ter que casar com alguém. E a herança é ela própria. Ou seja, uma filha de Avraham ia casar com alguém que não tem Brit Milá, ou que é escravo, ou... Ia casar com um dos filhos de com Nahor. Um dos filhos de Nahor, pode ser. Mas aí é isso que fala os sábios, mas aí ela tem que viver lá fora da terra de Israel. E Deus fez ele morar aqui para os filhos herdarem a terra de Israel. Ou seja, ou ela ia ter que casar com alguém, você entendeu? Ou ia ter que ficar lá na propriedade de Nahor. E aí então não podia ter filho. Ou seja, Abraão ser abençoado por tudo é graças a Deus que ele naquele caso não teve filho. Outra ideia aqui mais profunda é que... Não. Tá, vamos falar isso. É que os patriarcas... Porque os patriarcas tinham que casar com alguém da família e não outra pessoa, um Kenani, por exemplo, ou até outro povo. Porque tinha que ser alguém da família de Nahor. Então é justamente isso, porque você não podia dividir essa herança com outra família, a não ser a família hebreia, Ivri. Por quê? Porque até Yaakov, que são chamados patriarcas, a identidade judaica ainda não foi formada 100%. E se a identidade judaica não foi formada 100%, ninguém pode casar com outra pessoa de outra identidade. Não existe isso da pessoa se converter e casar, porque é outra identidade. Não pode ser. Por isso que toda a história vai ser que Yitzhak vai ter que casar com Rivka. E Yaakov vai ter que casar com Rachel e Leá. Tá bom? Essa é a ideia. Passou a idade dos patriarcas, pode casar com quem quiser, é só se converter. Então vem Reuven, Yehuda, e aí o que fala a Torá? Que ele casou com uma Kenanita, com Tamar, na verdade não é Tamar. Com a Tamar, isso mesmo. Não, casou com a Kenanita outra, depois com Tamar, isso. Agora não tem problema, toda a ideia de, vem pra família, e do nada, Yaakov casou lá com a Kenanita e tal. Não tem mais problema, porque eles já são filhos, não são mais pais. E a identidade judaica já está feita. Agora você pode tipo, as pessoas fazendo conversão podem entrar na identidade judaica que já está formada. Mas todo o tempo que a identidade ainda não está formada, isso quer dizer, até Yaakov é um perigo casar com alguém que não é da identidade. E as concubinas? As concubinas eram também lá da família de Nahor. Agar não, mas a gente viu toda
complexidade que teve Agar e o que aconteceu, e no final acaba saindo da identidade judaica, né? É revelado que não é para a identidade judaica, e o fato de ter uma pontinha causa um problemão até hoje em dia. Mas as concubinas, dizem os sábios que elas eram filhas também de Lavan, eram filhas de Lavan com as concubinas. Também eram filhas de Lavan, tá? Com as concubinas dele. E também casou por acaso, porque era estéril, elas pedem, tem toda uma ideia. Por isso que tem um midrash sobre Timná, que Timná era filha do rei Hiti, ou seja, Kenanita, que era de Canaã, e ela queria se converter para o judaísmo, e queria casar com Avraham. Foi até Avraham, e Avraham não recebeu ela. Aí ela vai para Yitzhak, não recebeu ela. Foi para Yaakov, e Yaakov não recebeu ela. E ela era a princesa do reino, ela era filha do rei. E ela queria casar com os patriarcas. Ninguém recebeu ela. Aí ela falou assim, já que ninguém me recebeu, eu prefiro ser a concubina do filho de Esav do que a rainha do meu reino. E ela casa com Elifaz, que é o filho de Esav. E dela nasce Amalek. Amalek, o povo, um arqui-inimigo do povo judeu. Tá bom? Essa é a ideia. E a pergunta aqui... E tem na Gemara que fala assim, que os sábios erraram porque não casaram com Timná. Tinham que ter casado, os sábios, porque os patriarcas não casaram com Timná, erraram. E a pergunta, quem é o amor aí, quem é ele para dizer que os sábios erraram porque não casaram com Timná? Tipo, você quer saber mais de Avraham do que de Yitzhak e Yaakov? Então, na verdade, está falando para a geração dele. Que se fosse da geração que ele estava estudando isso, sim. Se a pessoa quer se converter, aceita. Mas Avraham e Yaakov, na geração deles, não podiam casar com Timná. Porque Timná não só ela queria se converter e entrar para dentro do povo judeu. Ela queria ser a esposa deles. Ela queria ser, tipo assim, a Sará. Ela não queria se casar com Avraham. Ela queria ser a mulher no lugar de Sará. Ela queria ser a mulher no lugar de Rivka. Ela queria ser a mulher no lugar de... Ela queria ser a mãe do povo judeu. Por isso que o nome é de Timná, de limno, de impedir. Não entra não. Porque a nossa identidade tem que ser só entre família aqui. Depois que a identidade é completa através dos patriarcas, aí depois sim. Tá? Aí eu ouvi uma frase interessante que fala então que o Amalek como se fala isso, é a consequência clara do fato de existir uma complexidade na identidade do povo de Israel. De novo, o fato de o povo de Israel não é um patriarca, dois, são três, ou seja, existe uma complexidade de características. O fato para a identidade do povo judeu ter uma complexidade para ser construída, isso tem como consequência, por exemplo, Amalek. São pessoas que queriam entrar, mas não entrar nessa complexidade aí toda. Isso é uma voz muito complexa, eu só gostei da frase repetir, mas não vou explicar exatamente o que isso quer dizer. Isso quando a gente entrar em Amalek, a gente talvez explique. Tá? Então é isso. Então Avraham estava desesperado. Não pode casar com alguém fora da minha família. Essa é a ideia. Ou seja, abençoou em tudo ele, menos casar Yitzhak. É o que faltava. E ele já estava muito velho. Vamos para o próximo versículo B. Deixa eu ver se eu falei nada. Se eu falei tudo. Tá, 2. Vaiomer Avraham elavdó. Então Avraham lhe chama seu escravo, seu aluno, seu escravo. Zekan beitó. Qual escravo? Zekan beitó, ou seja, o mais inteligente, o mais sábio da casa dele, o melhor escravo. E também a Moshe Bechol Shalom, que governava e controlava tudo que ele tinha, ou seja, o governante da casa. Ele era velho, quem fazia tudo e quem ensinava tudo nessa época. Então agora é o escravo, é o... Lavava, passava... Fazia tudo, ensinava a Torá e tudo, é o escravo. Nossos sábios vêm dizer que esse escravo é o Eliezer, que a gente já conhece. Por quê? Porque está escrito lá, Doleu Masque, lá na outra paraxá, Damesek Eliezer, quem vai me herdar o Damesek Eliezer, e Damesek, a gente vê que era o... Damesek quer dizer que ele fazia tudo, então é esse. Embora o nome Eliezer não vai aparecer nenhuma vez na Torá. Na Torá não, desculpa, nessa paraxá. Sempre é o Eved, o escravo. Ele é chamado de escravo, e aqui é porque é escravo. Eu ia deixar isso mais para o final, mas acho que cai melhor já explicar aqui. Olha, isso é uma das coisas muito bonitas, que quando eu vi isso eu falei, uau, qual a ideia aqui? Que é o que o Urash vai dizer mais para frente, se não me engano, no versículo 37, se não me engano, 38. Deixa eu achar.
42 quase. Não, 42 não, 39. Aqui. Está escrito lá e Loteler Keishai. Fala assim, Bata e Taló Eliezer. Ela já fala, Eliezer tinha uma filha. Avraham chamou ele e falou, agora está na hora de eu conseguir uma filha para um filho. E a vida inteira de Eliezer, ele falava, eu tenho uma filha. Minha filha tem todas as características positivas. Eduquei ela excepcionalmente, 100%. É melhor que tem aqui. Eu sou o principal aluno de Avraham e a vida inteira ele ficava esperando. Ela é para ele. Ela finalmente vai conseguir entrar na descendência de Avraham. E aí, então ele vai para Avraham. Então, Avraham, já que você quer uma esposa, eu tenho uma ideia aqui, minha filha. E aí, o que fala, sabe? O que Avraham responde? Fala, não. Você é descendente de Ham, você de Kenan, você é amaldiçoado e eu sou abençoado. E amaldiçoado não se mistura com abençoado não se mistura com amaldiçoado. Não. Vai procurar uma filha, uma esposa para o meu filho, a melhor do mundo, e vai se virar para conseguir a melhor. Não é uma resposta que o cara estava sem ser duro assim. Foi duríssimo, né? Falou isso dele? Isso que sabe, falou, não, você é Arura. Não, o Midrash não está na Torá, mas o Midrash fala assim, não, você é Arura, eu sou Barur, e Arura não se mistura com Barur. Ou seja, deu na cara. Pegou pesadíssimo. Se você é o Eliezer, a vida inteira é o máximo que você quer da sua vida. Você foi pra guerra junto com Avraham. Tem sábios dizem que só foi ele e Avraham pra guerra. Isso no início, ele era o melhor aluno a vida inteira com Avraham. No final, ele não, dá um tapa na cara, né? Tipo, o que você faz? Mexe aquele meme, joga o livro. Chuta o pau da barra. Aí logo depois disso, esberra baixando o que chamar aqui. Aí o que vem falar aqui no versículo? Vai Omer elava do lá aqui, calma. Vashem Eloia chamar, e depois da conversa aqui que vem no versículo 9, vamos dizer assim, vai Asema Evet Adota Hater Avraham vai chavar Lola da Varazé. E o Eliezer, ele jura para Avraham que vai fazer tudo que o pai, logo na mesma conversa, no mesmo dia, no mesmo momento que ele leva o tapa na cara, não, ele jura que vai fazer, e a gente vê a continuação do capítulo inteiro e como ele se esforçou a ponto dele rezar a Deus, sozinho eu não vou conseguir, eu estou fazendo o meu máximo, me ajuda. E ele fica maravilhado como Deus ajuda e como dá, ele fica, uau, deu certo. E no final ele consegue fazer o impossível. Na mesma conversa ele fala, não, se ele falou não, é não, acabou. Então ele é chamado de Eved Avraham, a paraxá inteira, é o escravo de Avraham. Que ele meio que renegou a sua, vamos dizer, identidade particular, tipo, não, talvez seja todos os meus interesses pessoais que eu tinha na vida e que até agora, nesse momento, é o que sobrou de interesse pessoal, a única coisa que sobrou é que talvez minha filha vai entrar, que é um interesse pessoal super nobre e ok, correto e bom, né? E quando ele recebe ou não, ou seja, acaba o último interesse pessoal, ele fala, tá bom, então você é o escravo de Avraham. Ele escolhe ser o escravo de Avraham. Então ele é chamado o escravo de Avraham. Ele não é mais o Eliezer, ele é o escravo de Avraham. Ou seja, ele conseguiu, tipo, ser um servo de Avraham fiel 100%. Igual a gente tenta ser Eved Hashem, igual o David Amé é chamado, o escravo de Deus. Vocês têm nenhum interesse pessoal. Eliezer conseguiu esse feito. O que os sábios dizem, como consequência disso? Que Eliezer foi uma das 10 pessoas que entrou vivo no Gan Eden, que nunca morreu. E a reencarnação dele foi Caleb Ben Efuné, que herdou Hebron. Ou seja, que ele virou judeu, que é Arur, sim, ele virou Barur. Sim, ele herdou a terra de Israel. E não só isso, ele herdou Hebron, que é a terra que é o início, que é o útero do povo judeu. E viveu na terra de Israel e entrou em Eretz Israel. Ou seja, virou judeu, entrou em Eretz Israel e conseguiu entrar dentro, que é o que Eliezer conseguiu. Ou seja, conseguiu no final das contas. Por quê? Porque ele escolheu ser o servo de Avraham. Então a ideia é essa servidão incondicional que Eliezer tinha para Avraham, que mostrava quem é Eliezer. Tanto que tinham sábios da Gemara chamado Eliezer, Rabi Eliezer. Por quê? Porque o Eliezer é o cara. Sim? É a ideia que ele é o servo de Avraham. Em contraste, o contrário com Agar, que era a serva que tentou ser a dona. Que tentou, não, eu sou... Aí falou, não pode, não, mas eu quero, eu não consigo. Aí deu no que deu, então sai.
vai virar outro povo, sai. Eliezer falou, não, eu quero. Então fica. Então essa é a ideia aqui. A gente vê, depois de... Talvez olhando nesse momento, o negócio é meio difícil, mas a gente vê a recompensa ao longo das gerações da história, a gente consegue entender que o livre-arbítrio, e realmente, e qual é o ensinamento? Sim, que o Arur pode virar Baruch, mas não é do jeito que você está pensando, tá bom? Virou. Talvez não vai ser nessa vida. Sim, interessante, que o Eliezer que herda o túmulo do Avraham. Né? O túmulo do primeiro pertence da terra de Israel, Rosat, que a gente falou lá passado. Tá bom? Isso é bonito. Então vamos lá, então ele é o Eved Avraham, é o Eliezer aqui. Vai Omer Avraham Elavdo, o seu servo, Zaken Beitó, Moshe Bechol Ashalom. Porque ele vai pedir para ele, porque ele não consegue ir sozinho, então eu já tô velho, vai no meu lugar. E dois, que é o seguinte, vai que eu morro. Antes de você conseguir fazer a sua missão. Quer dizer que você que vai herdar, não, o Yitzhak vai herdar tudo, mas você vai ser o governante de tudo. E às vezes até o Yitzhak não vai saber o que fazer com tudo. Você que manja de tudo aqui em casa. Então no final você que vai arranjar uma esposa para o filho. Então se eu vou estar morto, eu tenho que confiar em você depois de morto. Mas interessante que Avraham sempre confiou em Eliezer, mas isso é um negócio tão delicado que eu quero que... Nisso você vai ter que jurar. Porque nisso você tem interesse pessoal, nisso vai que lá mentem pra você e dão uma escrava pra você e não alguém da família. Vai que alguém te suborna, porque não está escrito que ele era abençoado em tudo, então ele era rico, milionário, poderoso. A ideia que os sábios, vários sábios dizem é o seguinte, que todo mundo na terra de Israel, de Kenan, queria casar com Avraham, com Yitzhak. Tipo, deixa eu, todo mundo, partidão, todo rei, todo político. Cara, é minha filha. Então, vão fazer o impossível para casar com ele. E eu tô velho, eu não tenho mais governo por isso. Então, eu só confio em você, mas nem em você eu confio, então me juro. Então, nisso você vai jurar. Que eu não tenho mais como supervisionar esse aspecto. Você vai para a cidade sozinho, você vai trazer, eu vou ter que confiar em você, então nisso você vai ter que jurar. Então essa é a ideia. Tem uma coisa bonita também, que a parte material, você não precisa desconfiar tanto, mas a espiritual, isso, dinheiro, governa tudo. Tem um exemplo de que a pessoa tem empregada, né? A pessoa que tem empregada, a empregada pode ficar com o filho, vendo televisão, ninguém importa, mas pode só pegou alguma coisa. Sim, justamente é o contrário, exatamente, tem que ver a educação. A educação é o mais importante. Sim. Ela ficar sozinha com a criança, 100%. O que ela vai estar conversando? 100%, exatamente. A pessoa vai trabalhar e acaba uma coisa a se pensar. Então, exatamente, mas quando a questão é voltar, a gente vai ver que o Eliezer vai ganhar um papel muito importante. Não só ele vai ser dessa missão, vai defender a continuidade do povo de Israel. Se ele falhar, acabou o povo judeu, estragou tudo. Se tiver sucesso, o povo de Israel continua existindo por mais uma geração. Depende dele. Então os sábios vão falar isso mais em frente, os sábios vão falar assim, Yafé sichatan shelavdei avot mi banim, mi torah shel banim. Ou seja, que Deus ele gosta mais da conversa dos escravos dos patriarcas do que da Torá dos filhos de Israel. Ou seja, por quê? Porque vai dizer que a Torá vai repetir a história duas vezes. Por quê? Porque ele gosta tanto dessa história que é só... E qual a história? É o Eliezer conversando. Não está falando Torá, não é mitzvah, não é nada. Está conversando. Olha, aconteceu isso. Isso Deus gosta mais, essa conversa trivial, a princípio, do que a Torá dos filhos de Israel. Por exemplo, o Shabat, as leis de Shabat, que pode tá pouco na Torá. Está escrito em uma frase, tem que aprender tudo. Tem várias lahot que são a Torá, né? Mas isso Deus quis repetir. São 3 colunas na Torá, só para contar a história de Eliezer bonito, porque Deus ama essa história. E uma das expressões, depois a gente vai voltar, mas uma das expressões é essa, porque se não fosse pela conversa do escravo de Avraham, do patriarca, não teria a Torá dos filhos de Israel. Não teria filho de Israel, não teria nem Torá. Então isso é a causa, essa conversa de Eliezer, é a causa de toda a Torá dos filhos de Israel. Então, uma das expressões. Então ele falou, Simnai Yadecha, vamos lá, 2, Simnai Yadecha, Tachat Yerechia. Bota a sua mão debaixo da minha coxa. Negócio um pouco deselegante, hoje em dia. O que quer dizer? O Urash vai falar que, na verdade, para jurar tem que segurar alguma coisa de mitzvah.
E a única mitzvah, e a primeira mitzvah que Abraão recebeu e que trouxe sofrimento para ele era o Brit Milá. Então, pelo Brit Milá, jura que você vai fazer isso. Para ver, aqui a gente pode ver algumas coisas. Uma, como pela Torá é algo extremamente santo, do santo, o Brit Milá, ou seja, essa questão sexual, que é justamente o assunto com quem Yitzhak vai casar, ou seja, o Brit Milá, no final, vai continuar com quem? O que vai ser feito com esse Brit Milá? Ou seja, tudo que Deus me deu, fez o Brit Milá, depois eu virei Avraham e pude ter filhos, é para agora para a esposa. Então, tipo, o juramento vai recair sobre o assunto que você vai ter que desempenhar agora. Essa é a ideia. Sinai Adecha Tachat Yerechi. E outra para explicar o seguinte, que ele vai acabar de dizer assim, que ele vai falar daqui a pouco o seguinte: não pode pegar não pode pegar como esposa as filhas de Canaã. E a ideia é porque o Canaã não tem Brit Milá. Então bota aqui para você ver o que não tem que fazer, ó. É Brit Milá, pensa nisso. Tem que ser da família. Tem que ser o que eu vou pedir, ele ainda não pediu. As filhas de Nahor também não tinham Brit Milá. As filhas. É verdade. Sim. Os pais, os mas aí são descendentes dela. Isso, mas são hebreus. Tipo, são da família. A gente já estudou sobre o ivri, tudo que... Não, ou seja, o potencial... Dá ficar ensinando Brit Milá, começou a pra cá, quer dizer, tinha que ser alguém sem Brit Milá. É uma puxar, quem que responde, quem que fala isso, a sua opinião? Não anotei, mas é a opinião de hoje. Pode ser uma pergunta, tem que desenvolver essa ideia para entender. Tá? Uma boa pergunta. Bem comentada. Agora, 3. Vesbiachá Hashem Elokei Hashamayim Velokei Haaretz. Você vai ter que jurar por Hashem. Hashem que é em Yud Kei Vav Kei. Elohei Hashamayim Velokei Haaretz. O Deus dos céus e o Deus da terra. Asher Alotekar Isha Levnei Benot Kenanim. Que você não vai pegar uma mulher dos filhos de Kenan. E aqui a pergunta, olha o nome de Deus pela primeira vez. É chamado Deus como Hashem, Elokei Hashamayim Velokei Haaretz. Deus, o Deus da terra e Deus do céu. Se a gente continuar daqui a pouco, vai estar, cadê? No 7, no versículo 7, podem ver. Hashem, que é quando jurou, ele fala assim, Hashem Elohei Hashamayim, Masher Lakahanim Beit David. Ele fala só Elokei Hashamayim. E não vai falar mais Elokei Haaretz. Na hora do juramento, fala que Hashem Elohei Hashamayim. Tá, isso é uma pergunta. O que quer dizer Elokei Hashamayim? E a ideia é o seguinte, uma das ideias é o seguinte, se a gente for para o capítulo final de Lech Lecha, que é quando tem o Brit Milá, o capítulo Yud Zayin, se não me engano, 17, né? Cadê? É 17 ou 16? Calma. 17. Está escrito, ó. Aqui. No versículo 8, 7. Está escrito, quando ele dá o Brit Milá, e a pergunta é para que sem o Brit Milá? A gente viu, está escrito, daqui Motet Briti Benei o Bener, eu vou fazer, deixar de pé o meu pacto entre eu e você, o Ben Zarcha Harich, e sua descendência depois, Ledorotam, para todas as gerações, de Librit Olam, um pacto eterno, Liot Lechal Elohim, e através desse pacto eu vou ser para você como Elohim. Vezarcha Harich, e para sua descendência depois, Venatat Lechal Zachar Harich, et Eretz Megorecha, e através do Brit Milá, e por eu ser seu Elohim, eu vou dar para eles Eretz Canaan, a terra de Canaan. Lachuzat Olam, como herança eterna. Ve'ait Elachem Elohim, e eu vou ser para eles como Elohim. Ou seja, Deus, ele é Elohim justamente porque eles fazem Brit Milá. Então, justamente, ou seja, vê aqui, vamos fazer um pacto, um juramento pelo mérito do Brit Milá, certo? É isso que ele está falando. E então vamos jurar em Elohei Hashamayim Velokei Haaretz, porque agora Deus é nosso Deus. Por quê? Por causa do Brit Milá. Essa é a ideia. Ou seja, tudo vai voltando justamente à origem das coisas. Aqui a gente nem percebe, né?
E a ideia é você não pode pegar alguém de Canani. Por que não? Porque a terra é para os meus descendentes. Porque Deus pegaria eu lá da outra terra para vir aqui para ter descendente para casar com uma Canani? A ideia não é voltar para o Ivri, que os Ivri moravam aqui, os cananinhos expulsaram. Então essa daí. Asher Anohi Yoshev Bekirbo. O que quer dizer Asher Anohi Yoshev Bekirbo? Tem um Rashi por acaso? Aqui. Ah, sim. A ideia é o seguinte, nem pode casar mesmo que as pessoas que eu moro dentro, porque Avraham morava junto com os 3 amigos, era o pacto dele, que era Ner, Eshkol e Mamre. Então a ideia é a seguinte, você não vai casar, não pode casar com ninguém de Eretz Canaan. Nem mesmo os meus amigos, que são tzadikim, mas também são cananitas. Então nem eles, nem quem eu moro, dentre eles, nem esses. Nem a descendência de Asher Lotikach Isha Livrei Benot HaKnani, Asher Anochi Yoshev Bekirbo. É, as filhas deles, né? Essa ideia. Essa ideia. Deixa eu ver. Tá. Que El Artzi Vel Moladeti Teler. Mas você vai ter que ir para minha terra, para onde eu nasci, Teler. Vela Karta Isha Livnei Yitzhak. Livni Leitzhak. Você vai ter que pegar uma mulher para o meu filho, para Yitzhak. Qual a ideia aqui? Ou seja, você tem que pegar uma mulher para o meu filho. O que é para o meu filho? Porque Livni Leitzhak, para o meu filho, para Yitzhak. Para o meu filho, porque ele é meu herdeiro. Herdeiro de todas as brahot espirituais que Deus me deu. Aqui está achando que está falando de Ismael, né? Eu não sei se agora ele estaria pensando nisso. É uma expressão, mas não é o que eu li. O que eu li é isso. Livni, ele é meu filho. Ou seja, tudo que Deus falou para a sua descendência eu vou dar, ou seja, é para ele. Então, por isso, tem que ser responsável para a esposa. E também, ele não é só o meu descendente das brahot, ele é Yitzhak também, ele é um tzadik. Então, tem que ser uma mulher que é compatível ao nível de ser humano que é o meu filho Yitzhak. Tanto por ele ser meu descendente de brahot, quanto ele ser o Yitzhak por si só. Uma filha que seja compatível não só para o propósito, mas também com quem a pessoa é. Essa é a ideia. Aqui vai ter uma discussão, que vem o Rashi, ele fala um negócio, aí vem o Araman, tal. Que a ideia aqui é se nisso que ele está falando aqui, que você vai ter que ir para minha Artzi ou Moladeti, para minha terra e para onde eu nasci. Se aqui ele está, o que ele quer dizer com isso? Qual é a condição aqui do juramento? Porque vão dizer o seguinte, aqui era a minha terra, ou seja, que é a cidade de Nahor, que era Haram Naharai, onde vivia. E Moladeti é da minha família, ou seja, a minha família. E vai ter que dizer, não, ele não está pedindo aqui para ir para a minha família. E sim, aqui é Artzi, o que é Artzi? Moladeti, ou seja, onde eu fui criado, que é a cidade de Nahor. Mas não necessariamente é para alguém da minha família. Ou seja, não necessariamente você precisa dizer que o juramento é que Eliezer tinha que achar alguém da família de Avraham. E se ele falou, não, só não pode ser de Canaã. Da onde? Da onde eu fui criado, de preferência, como se fosse. Se você não achar, talvez vá para outro lugar, mas não de Canaã. Tipo, a ideia, talvez, aqui. Sim, vai o Malbim, né, vai nesse caminho, que ele não especificou para ser da família. Tá? Ele só falou, não quero de Canaã, nessa é a ideia. Mas vai então para a minha família, que lá eu sei que lá as pessoas é ivria, já tem uma cultura. Será que pelo mesmo motivo de Eliezer? Exatamente, por isso que não pode ser de Canaã. Mas então vai para a minha cidade. Tá? Essa é a ideia. Vamos lá, 4. Vai Omer lá, vai Everu lá. Então o escravo vai falar o seguinte. Vai Omer, então o escravo falou, Ulai, Lotove Aisha Lalechet Acharai. Ela Aretz Azot. Viashev, Eshiv, Et Benichai, Et Aretz Asher Tzadam Sham. Mas tal. E falou o escravo. Talvez a mulher não vai querer ir atrás de mim para essa terra. Mudar de viajar. E aqui então a ideia é que o Eliezer ele tinha 2 medos. Um é que ele é um escravo. E ele vai conseguir, vamos supor que ele vai achar a mulher lá, que Avraham pediu, ele acha a mulher. Aí fala, então, você agora tem que ir comigo para casar com Yitzhak. Aí a mulher pode falar assim, não, você é um escravo, tipo, não é honraria para mim ir com um escravo para fora. Eu quero que, sei lá, o Yitzhak venha até aqui e me leve, ou a gente casa aqui. Mas por que um escravo, ela vai querer vir comigo? E 2, ele fala assim,
E também quem disse que ela vai querer abandonar a família e ir para outra terra com um estranho? E ainda mais com um escravo. Tipo, talvez ela vai falar, não, eu até aceito casar, mas que venha o Avraham ou o Yitzhak que eu caso, ou aí eu vou com eles, mas não com você. Esse é o medo de Eliezer. Eu sou um escravo, porque ela vai querer me seguir. Então talvez eu vou ter que trazer o seu filho para a terra, para lá, para casar. Aí ele vai ter que casar, ficar alguns anos, igual acontece com Yaakov. Então Avraham falou, não pode ser com Kenan. Ele falou, tá bom, mas vai que ela não quer vir. Então eu posso pegar o Yitzhak e levar para lá? E aí ele casa lá? E aí então o Avraham vai falar, vai falar, Avraham, e chamer elecha, não faça isso. Pentashivet benishava, não leve meu filho para morar lá. Isso não. Hashem Elohei Hashamayim asher lakachani mebeit avi. Então, vai, eu vou lá e aí ela não quer. O que eu faço? Eu estou fazendo um juramento, um negócio sério. Você pode morrer. É o futuro. Aí Avraham, não leva meu filho para lá. Então, o que vai fazer? Fala assim, Hashem Elohei Hashamayim, Deus, o Elohei Hashamayim, não mais o Elohei Haaretz, asher lakachani mebeit avi, que me pegou da casa do meu pai, Meretz moladeti, da onde eu nasci. O que falou comigo, que jurou para mim, Lemor, dizendo, para sua descendência eu vou dar essa terra, que está mostrando, ou seja, tem que ficar nessa terra, o Islar Melachó, ele vai ele vai mandar um anjo, Lefanecha, perante você, e ele vai pegar ela. Está fazendo um juramento. Se ela não quiser, relaxa. Deus vai mandar um anjo e ele traz. Estranho. Vem lá, mas se não, Tove a Isha lalechet acharecha, e a mulher não quer ir atrás de você. Venekita meshvuatezot. Você está limpo desse juramento. Qual juramento? O juramento de não levar Yitzhak para lá. Mas não o primeiro, Zot, esse último. Mas não o juramento de casar com Kenanita. Não é que, não quer então com Kenanita. Não. Está jurado de não levar... Você não precisa... o juramento é que você tem que casar, trazer a mulher para casar. Se ela não quiser e o anjo não ajudar, você está limpo desse juramento. Ou seja... Assim fala o Malbim, de fazer casar. Mas não é por isso que tem que casar com uma cananita. Isso não, isso você jurou. Se você... Babá, isso não, a única coisa que continua de juramento é meu filho você não leva para lá. Vai ser uma evet etiador, tachat yarech Avraham, então ele bota Adonav, o seu senhor vai chavaló ela da varazé. E ele jura por isso. Então ele no final acaba jurando, fala, sim, vamos fazer. Tá? Então foi combinado. Qual a ideia? Então tem alguns planos. Ir para lá e ela vier. Se ela não vier, tem um anjo que pode ajudar. Se o anjo não ajudar, ele não precisa casar. Mas não é por isso, não pode casar com uma cananeta, isso continua de pé, é o mais importante. Tá bom? Essa é a ideia. Então Abraão falou, essa shvuá que continua. Essa shvuá que não pode casar. Então Abraão assim, pode ser que aconteça qualquer coisa, eu posso morrer. Sei lá. Mas não levar ele para fora da terra. Por quê? Porque Deus jurou para trazer meu filho para cá e me fez... E essa é a ideia. Por que ele fala Elohe Hashamayim e não também vê Elohe Haaretz? Porque quando ele fala Elohe Hashamayim e Elohe Haaretz lá no versículo... Esse assunto é acima da natureza. No versículo 3, mais ou menos, quando ele fala no versículo 3, ele fala, jura pelo Deus, Elohe Hashamayim e Elohe Haaretz, ou seja, os que me tirou de lá e me fez tudo aqui na terra de Israel, e o Brit Milá que eu fiz aqui na terra de Israel. Qual a ideia? Que Elohe Hashamayim é o Deus de Chutz Laaretz, de fora da terra de Israel. E Elohe Haaretz é o Deus que se revela através da terra de Israel. É o Deus da terra, aqui. Tá? Essa é a ideia. Então lá, quando ele fala Hashem Elohe Hashamayim Shalakar Beit Avid, o Deus do Shamayim que me pegou da casa do meu pai, não é o da Haaretz, porque eu ainda estava na casa do meu pai. Sim? E como isso tudo vai acontecer lá, que agora você vai voltar para fora da terra, vai sair da terra de Israel, o Elohe Hashamayim, ele vai mandar o seu anjo. Por que o seu anjo? Porque fora da terra de Israel, Deus não pode fazer mais sozinho. Porque na Elohe Haaretz, Deus faz. Elohe Hashamayim, ou seja, fora da terra de Israel, são os anjos que trabalham. Não é mais Deus diretamente. Ou seja, o contato de Deus diretamente com a pessoa só dentro da terra de Israel. Fora da terra de Israel é através de um anjo. Por isso, ele vai mandar um anjo.
Aqui ele poderia fazer, Deus vai me ajudar. Lá não, ele vai mandar um anjo. E esse anjo. Mas se ele não mandar, aí tá bom, está livre. Mas não leva meu filho para lá, porque ele é Eloé Hashamai e Eloé Aretz, é isso que ele fala. Eloé Hashamai, Shalakani, me beit avi, que me tirou da terra do meu pai, me eretz moladati, viachali beli. É aquele que falou que eu vou jurar dizendo que eu vou dar para sua descendência essa terra. Ou seja, eu vou ser Eloé Aretz também, essa é a ideia. Para ele. Isso é muito profundo, que fora da terra de Israel, Deus é Eloé Hashamai. Por quê? Porque a única forma de você se conectar com Deus é através da espiritualidade. Chamai. E não através da ação física, prática. Só dentro da terra de Israel, através da prática e da espiritualidade, você consegue se conectar com Deus. Essa é a ideia. E é o que a gente vai encontrar lá na casa de Labão. Após a Torá, entrega da Torá, né? Então, antes também. Abraham sentia isso na terra de Israel. Sim, porque Moshe era bem no... Quer dizer, Hashem apareceu, Hashem teve Beatzmon no Egito. Sim, mas não necessariamente era Eloé Aretz. Tanto que o que Moshe queria pedir antes da terra por favor, deixa eu entrar na Israel, que eu quero comer dos seus frutos. Porque eu quero presenciar o Eloé Aretz aqui. Não tem, só Eloé Hashamai fora da terra de Israel. Tá? Essa é a ideia. Então, Eloé Hashamai e Eloé Aretz. Assim fala vários comentários. Rai, Malbim. Tá? Várias ideias. Aqui. Tá? Então é interessante. E a ideia é a seguinte, que através, então, fora da terra de Israel, é só a espiritualidade, que é justamente a ideologia da família de Nahor. A gente tem que resgatar a identidade hebraia através do espiritual. Ou seja, não tem um povo, não tem política, através de ensinamentos e tudo mais. E a terra de Eloé Aretz, que é o que Deus fez, você vai aqui, você vai construir um povo, vai ter filhos, e política, e materialidade, vou te abençoar com tudo. E Yitzhak vai plantar 100 vezes a colheita. Aqui é Eloé Aretz, não tem nada a ver. A gente vai ver exatamente essa dicotomia quando Eliezer chegar na casa de Lavan, a diferença de Eloquei Hashamai e Eloquei Aretz. Tá bom? Eloquei Hashamai vê Eloquei Aretz, né? Essa é a ideia. Então é a ideia aqui. Então essa é a explicação, porque então, quando ele fala da terra de fora da terra de Israel, ele não fala Eloquei Aretz mais, só fala Eloquei Hashamai. Tá? Interessante, porque como se chama na Torá fora da terra de Israel? Fora da terra de Israel, como se chama pelo judaísmo? Chutz Laaretz, ou seja, fora da terra. Chutz Laaretz, porque não é Eloquei Aretz. É só Eloquei Hashamai, que está fora da terra. E a gente já explicou na primeira aula, no final da primeira aula da série, que Bereshei bara Elokim et Hashamai v'et haaretz, que Shamayim é fora da terra de Israel e Aretz é a terra de Israel. Assim o Urashi comenta. Né? Tem que ir lá, que ele fala, porque Deus dá a Aretz para quem ele quiser. É porque ele é Eloquei Aretz. Através da terra de Israel, Deus revela que ele também é um Deus não só espiritual, mas também através da história, através das ações e do físico. Então é isso. Vai ser uma e aí ele jura. Tá bom, ou seja, aqui tem o juramento, aqui tem a função, e agora ele vai sair para a missão. Tem muitos perigos. A mulher não pode querer vir. Podem trapacear e oferecerem outra. Outra, ele pode nem achar a mulher certa, com as características que ele quer. Pode ser uma Kenani que ele não sabia. Pode ser que ninguém quer casar com ele. Pode ser várias coisas, tá? Vai Kaheved, Asarag Malim. Como esse escravo, ele era o responsável por tudo na casa, por isso é Haeved, o escravo. Então ele podia pegar o que quiser. Então ele pegou 10 Gimalim, 10 camelos, Migmalei Adonav, do seu senhor, do Abraham. Vai levar o Tuva Adonav Adó. E botou tudo que era de valioso na mão dele, porque ele falou assim, vou precisar casar, então dinheiro eu vou ter para dar o dote que eu precisar para aquela mulher querer vir comigo. Então qual a ideia? Eliezer começou a pensar assim, como eu vou conseguir executar essa missão? Então ele começou a pensar assim, se eu for para as mulheres ricas, a mulher rica nunca vai vir para Israel comigo, porque eu sou um escravo. Mulher toda, não dá. Então eu vou ter que ir para as mulheres pobres, é isso que ele vai pensar. E aí eu vou ter dinheiro, aí ela vai querer vir. Porque tem um cara rico, olha quanto dinheiro eu tenho. Ela fala, tá bom, eu vou como estranho para uma terra por isso. É o que o Eliezer vai pensar, tá? Essa é a ideia. Vamos ver. Então, mas ele pega tudo que vai mostrar que ele é o que é poderoso, para mostrar quanto Yitzhak mais e mais, se eu sou um escravo, imagina o Yitzhak. Isso, e ele foi Elaram Naharaim, a cidade Aram Naharaim, que é uma cidade entre dois rios, Elir Nahor, a cidade chamada Nahor. Ou seja, que Nahor ele estava lá, a gente já estudou tudo sobre Nahor e tal, ele estava nessa cidade.
Ou seja, a cidade onde Avraham estava lá. Vayavrech hagmalim michutz la'ir. E ele então, ele parou com os camelos fora da cidade. Ele beira mãe no poço de água. Leet eref, ou seja, no momento da noite. Leet zet shoavot. Quando saíam as mulheres para pegar a água do poço. Antigamente não tinha água encanada. As mulheres era difícil, tinha que pegar água. Então as pessoas iam lá até o fosso, fora da cidade, com bacia, sei lá, e para pegar água, um negócio difícil. E as mulheres que iam, que momento? Antes do anoitecer. Mas 1 hora, meia hora antes do anoitecer era a hora de pegar água. Por quê? Porque tem 2 horas boas para você pegar água. Ou antes de amanhecer, ou antes de anoitecer. Que, claro, é mais fácil sair da cidade, em vez de noite, no escuro ainda. Sim? E 2, que o amanhecer era bom para fazer o pão. E para fazer o pão você precisava ficar com a água a noite inteira descansando. A gente vê isso na Zohar de Matzah. Então antes de anoitecer você pegava a água, descansava para fazer o pão de manhã. Mais ou menos isso. E então as pessoas saíam. Quem eram as mulheres que saíam para pegar água? As mulheres pobres, porque as mulheres ricas mandavam as escravas pegar água. Um trabalho um pouco desgastante. A mulher toda mimadinha lá, vou pegar água fora da cidade. Não, tá bom? Então tinha 1 hora de pegar água. E 2, porque nesse momento, porque um desses 2 momentos, ou antes de amanhecer ou antes de escurecer, porque de manhã era muito sol, então a água saía quente já. E eles queriam beber uma água mais natural, né, a temperatura ambiente. Então é ou já no pôr do sol ou no nascer do sol. E de noite ninguém ia sair também para pegar água. Então essa é a ideia. Então ele foi no momento, ele saiu fora da cidade, que ele falou assim, aqui eu só vou sair, só vou achar as pobres. E aí é mais fácil, porque o que acontece? O meu patrão, ele fez questão, quais são as características que tem que ter a esposa para Yitzhak? Não pode ser cananita. E aí ela tem que ser, a princípio, uma menina bonita, inteligente, com boas características. Agora, ele não especificou nada que tem que ser rica, honrada, a família tem que ser assim, assado. Isso não importa. Até porque Abraham já avançou tudo, o meu patrão já tinha tudo. Então, não precisa de alguém rico, ele já é milionário. Tipo, não precisa de alguém importante, ele já é a pessoa mais importante que existe. E não precisa de alguém importante. Precisa de alguém que tenha, graças aos olhos de Yitzhak, boas características, inteligente e tal. Então, eu tenho mais chance de conseguir fazer com que ela concorde em ir comigo uma mulher pobre. Essa é a ideia. Então, por isso ele vai fora da cidade, que as mulheres pobres iam sair. É a intenção dele, de acordo com o Malbi, a explicação do Malbi. Tem uma pergunta aqui que a gente vai ter que ficar sempre atento. Não vai ficar para hoje, vai ficar para... Cadê o anjo, tá? Cadê esse anjo que Abraão falou? Não, o anjo vai pegar. Se ela não quiser, tem o anjo. Cadê o anjo na história? Onde ele aparece? Isso é uma pergunta. É caça o Oli. Acha o Oli, tem que achar o anjo na história, tá bom? Não é tão simples assim. Então é isso. Vamos lá, então vamos continuar. Vai cair, vai variar, vai Omar e falou. Então ele vai, o que esse falou? Rezou. Então a gente vê que a conversa dos anjos é mais importante do que a Torá dos Banim, porque é uma reza. Os escravos dos patriarcas, até quando eles falam, é uma reza, uma tefilá que Deus até ouve. Então ele falou, Hashem, Elohei Adoni. Ele não chama mais Elohei Haaretz, Elohei Hashamayim. Ele é o Deus do meu Senhor, que ele conhece o Elohei. Eu só te conheço porque eu sou servo dele, através dele. Então, servo do meu Senhor. Avraham, daqui a gente vê, que a gente reza, na reza que a gente fala, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ou seja, Elohei Avraham, isso é que eu conheço de você. As características de Hesed de Avraham. Então, faça Hesed comigo, isso que ele vai falar. Eu te conheço pela característica de Hesed. E creia na Lefanai, acontece agora, esse acontece aqui, não necessariamente acontece, tipo assim, uma casualidade. Eu vou fazer um esforço máximo. Mas não necessariamente um esforço máximo eu vou conseguir fazer. Então faça também acontecer. Lefanai Yom. Então ele tem duas condições na reza ele pede. Uma Lefanai, eu tenho que estar presenciando. Não faz acontecer sem ser através de mim. Ou seja, através de quem? Do anjo que vem, arranja, chega para Yitzhak que eu nem estou sabendo e não consegui nada. Deixa eu conseguir desempenhar minha missão. Lefanai. E Ayom. Outra coisa é hoje eu quero, não amanhã. Porque o filho do meu senhor tem que casar hoje. Essa é hoje. E hoje faltava quanto tempo para acabar hoje? 2 horas. 1 hora, meia hora, que já era para anoitecer. Ou seja, tem que acontecer tudo agora. Isso é tefilá, eu quero agora. Vê a ser Hesed, faça Hesed, que é a característica de Avraham. Adonil Avraham, é o Hesed, que é a característica do meu Senhor. E né, veja, Anohi Nitzav Alayim, eu estou aqui, no poço de água.
O Bnota no Sheair, as filhas das pessoas da cidade. Yotzot lishov mayim. Eles estão vindo aqui pegar água. Vê... Um segundo. Aqui. Lishov mayim. Vehaya nara asher amar Elohe agora. Então vai ser a jovem bonita. Ou seja, a ideia é a seguinte, eu vou ver as mulheres e vou ver a mais bonita. A mais bonita eu tento, é isso que ele pensa, porque elas são pobres. A mais bonita eu tento e verifico se ela é... Mas como eu não tenho muito tempo, Deus me faz ter tempo suficiente e que isso aconteça perante de mim. Ou seja, que eu acerte a menina, de primeira ou de segunda, mas que dê tempo. Então, que seja a menina que eu falar para ela, Itina, o que é Itina? Por favor, Kader este, me dá um pouco de água, um pouquinho de água. Veamra, shete, e ela responda, beba. Então, por favor, me dá água. Ela fala, sim, bebe. Vegam gemaleh resque. E também ela dê de água para o meu camelo. Otal harta, e aí ela será provada, leavdecha leitzhak, que ela é para o meu senhor Yitzhak, que tem a característica de raça, de generosidade. Uvá edá, que aceita raça de Madoni. E isso vai ser sabido então, que você fez bondade com o meu senhor, que você é o Deus de Abraão, o Deus da bondade. Tá bom? Então aqui o Malbim explica que tem 4 condições. Quais são as 4 condições? Uma. Não pode acontecer 4 coisas. Porque uma coisa é assim, ele está do lado do poço de água. Então ele vai falar, oi, dá água. O que a mulher pode responder? Enche você. Você é homem, eu sou mulher. Enche você. Você está aqui do lado. Toma, pega, vai encher. Então essa é uma. Também tinha 3 anos. Né? Não, qualquer mulher. Pode falar, enche você. 2. Ela pode falar o seguinte... Cadê? Agora mudou? Porque a ideia é a seguinte, a mulher que está com o seu jarro, a sua bacia já cheia de água. Então ela pode falar assim, pô, eu já carreguei, eu já peguei o pesado, já está aqui na minha cabeça, já está aqui dentro, que era difícil, levantar e botar era a parte difícil. Já está aqui, agora você quer que eu tire e te dê? Vai para uma pessoa que ainda está lá no poço e pede para ela. Se você não quer tá. Se eu tivesse lá, eu te dava. Mas agora que eu já estou aqui pesado, você quer que eu vou ter que voltar? Uma pessoa que já está lá. Podia acontecer isso. 3, que ela vai falar assim, tá bom, bebe, mas aqui em cima, tipo, não vou te dar na boca, vai, bebe, vai, toma. E 4, tipo, também vou dar pro teu camelo. Então tem 4 desafios aqui na questão. Qual o problema de também dar pro seu camelo? Todo, porque eu vou dar pro teu camelo, não tem nenhum motivo. Se eu peguei só pra mim, eu não peguei pro camelo, bebe muito. Tá, essa é a ideia, então. Mas aí pede só um pouquinho. E a ideia é o seguinte, que sempre perguntei, mas por que Rivka queria dar pro camelo? Tipo, não sei, meio... Alguém, tá bom, é bondade, toma água. Também vou encher para 10 camelos. Qual a ideia aqui? Não precisa exagerar. Parece fora da realidade. E qual a ideia? O Malbim explica. Porque assim, que a pessoa que passasse nesses 3 testes, que desse água, que abaixasse o balde e desse na boca dele, e quando ele falasse, também dá para os meus camelos... A pessoa ia ter, se ela fosse inteligente e com características boas, ela não sei, mas por que ele fez tudo isso se ele podia ele próprio fazer? Então deve ser que ele tem algum problema que não consegue fazer, deve ter algum problema na mão, que não consegue encher, muito menos dá para o camelo. Se ele não consegue encher para ele, muito menos ele consegue encher para o camelo. Então julgar para bem. Então exatamente, se até agora ele falou, eu tenho que dar na boca dele, que ele não consegue nem pegar... Coitado dele, que ele tem 10 camelos e se ele não consegue beber, imagina os camelos. É óbvio que eu tenho que dar para os camelos também o que precisa. Essa é a ideia, né? Que ele ficar pensa no final, para ver o tamanho da generosidade. E assim, se ela passar nesses testes, é provada que ela pode entrar na casa de Abraham, porque ela é generosa, bondosa. Auto-mimar, né? Auto-mimar. Mas a ideia aqui, porque se fosse só ingênua, ela não daria para os camelos. Essa é a ideia. Ou seja, ela tem que pensar e raciocinar. Ninguém, por ingenuidade, dá para 10 camelos água. Essa ideia, vai você. Tipo, tem que ser muito ingênua. E, tipo, não daria para o camelo. Tem que ser que a pessoa justamente entendeu que ela tem que dar para o camelo por alguma questão racional. Por isso que o camelo está dentro do teste, assim entendo eu, tá bom? Então é isso. Verrayanará, vamos só terminar aqui o desempenho da Rivka, pelo menos, e depois a gente continua. Onde a gente está? 14. Verrayanará, Asher Omar Ele... Não, isso já foi. 15. Vahi o Terem Kilale Daber. Qual é a ideia aqui? E foi que ele, aqui explica o Ramban, que antes dele acabar de falar, ele estava falando, um pouco antes dele falar,
Ine, veja, Rivka Yotzet, apareceu Rivka, que ela saiu da cidade para pegar água. Asher Uludali Betuel ben Milcá, que nasceu de Betuel, filho de Milcá. E por que falou filho de Milcá? Para entender que Milcá era irmã de Sará, esposa de Nahor. Ou seja, não só era... E ele vai falar, Hashet Nahor, esposa de Nahor. Ou seja, não só era filha de Nahor, mas da Milcá, que é a ama e não a serva. Que tinha 8 filhos da ama e 4 da serva. Para mostrar, não, que ela é filha da ama. Ou seja, não só ela é da cidade, como é da família de Avraham. E não só isso, como é filha da principal. Igual Yitzhak, uau. Mas até agora só a Torá está contando, Eliezer não sabe disso. A Torá não. Nahor, Achi Avraham, irmão de Avraham. Vechadá al-Shikma. E não só ela estava... É outro milagre. Não só ela saiu. Qual o problema? Ela saiu e ela é de uma família rica e poderosa. Ou seja, não tinha nenhum sentido ela ir pegar água. E aí esse Iné, assim fala o Malbim, esse Iné, veja, vem mostrar a surpresa de novidade. Quer dizer que foi a primeira vez que ela saiu. Veja, do nada ela saiu. Ou seja, alguém fez ela sair, pegar água. 2, ela era rica. E ela estava carregando no ombro dela o balde. Ou seja, ela tinha que sair como uma escrava, como uma ajudante. E ela saiu sozinha porque se fosse uma ajudante, já não ia valer os critérios dela mesmo, abaixar. E não, então ela saiu propícia para todas as condições do que o Eliezer rezou. Vianara, Tovato Maremeod, olha, a menina era muito bonita. Betulá, jovem, virgem. Veish lo yadá. O que é Ish lo yadá? Vou explicar pelo Malbim, não pelo Rashi. Ish lo yadá é que ela era recatada. E mesmo que foi a primeira vez, quando você vai pela primeira vez, você fica passeando, olhando as pessoas do lugar. E ela não, ela era recatada, não olhou para os homens, foi direto no poço. Pessoa humilde, recatada, não ficou passeando, olha, conversou com as pessoas. Uma explicação não. mais... Tem outra explicação. Não, digamos, é melhor que em relação ao Durash, uma explicação mais... Suave. Veish lo yadá. Elegante. Ou seja, não ficava conversando com os homens. Não ficava conversando com os homens. Vatered o Yená, Vetimale Kadava tá ali. Ela pegou o balde, encheu e subiu. Ou seja, subiu. Agora o balde está em cima dela, ela encheu. Está propícia para as condições. Estão entendendo o que está acontecendo? 17. Vai Arotzaev, o escravo correu, porque ele correu, que vai escurecer, e tem que acontecer hoje. Likratá, para chamar ela. Vai Omer, mas por que ele correu para ela? Por que ela? Porque ele escolheu ela dentre todas, porque ela era mais bonita. A Torá fala, ela era bonita, ela falou, ela mais bonita. Vai Omer, Igmiinina, o que é Igmiinina? Me dá um gole. Um gole, não muito, né? Um gole. Meat mai mekader, um pouco de água do seu balde, do seu jarro. Vatomer, chetedoni. E ela fala, bebe. Exatamente. Ela fala, beba, cumpriu. Vatemarrer, e ela correu. Vatéria de Kadai. Ela não falou, toma daqui. Ela desceu o balde, que é o difícil. Ela pegou e desceu. Aliadá, vateskeu. E na mão dela ela bebia. O que ela na mão dela? Ela não só deu o balde, ela foi dando na boca dele. Que isso ele nem rezou. Tem que dar na minha boca. Isso nem era condição. E nem era condição ela dar muita água. Ela só bebe. Tipo, bebe pouco. E ela, a gente vai ver que ela vai dar o quanto precisa. Vatechala leshkito. E ela terminou de dar de beber. E o que quer dizer esse tachat ashkó? Falou o Orahaim, bonito aqui. Ele fala, cadê? Qual é o versículo? 19, aqui. Falando sobre essa... não, então, quando ela acabou de dar de beber para ele, Vatomer, Gam Ligamalech, ela falou, também pode dar para o meu camelo? Ia perguntar por que ele só fala do camelo depois que ele bebeu. Porque ele pensou assim, se eu falar junto, ela vai falar, então eu tenho que dar para ele pro camelo. Então ela ia dar rápido para ele, porque ainda tem todos os camelos. Mas ele não fez assim, ele fez, me dá água. Aí ela deu com maior delicadeza, serviço completo. Aí depois, e também pro meu cabelo, falou, pô, já fiquei mó tempão aqui. Pro cabelo. Peraí, ele falou ou ela que direto? Não, ele falou, pode dar também pros meus camelos? Tá? Mas isso só depois que deu pra ela. Ela falou, claro, ela falou assim, ó. Mas a Torá não conta isso. Vatomer gam ligmaler? Não, e falou, também pro meu camelo? Vou tomar gam ligmaler, meus camelos. Isso. Não, os seus camelos. Vegam ligmalecha eshav
Você acha que ela sugeriu? Tá certo. Sim, claro. Isso que eu me lembro disso, que ela que sugeriu. Por isso que... Agora... Também para os seus camelos. Agora vocês me quebraram. Tá certo. Vou tirar, vou extrair água. É isso mesmo. Eu entendi errado, é exatamente isso. Ela oferece, mas por que então ela oferece só depois de dar para ele? É justamente isso, que ela não queria que... eu vou dar para você pro camelo, ele já não ia aproveitar a água. Ela deu para... Vou te dar. Ele deu, também vou dar para os camelos, mais ainda, então. Exatamente, também para os camelos, algo que sugere, exatamente. Em Gamilha Chave, ad que quilu listot. E aí ela não só deu de beber, que deu de beber até que eles pararam de beber. Querendo dizer que ela deixou lá até os camelos beberem, ela ficou segurando os camelos até beberem, e o camelo falou, não quero mais. Tá bom. Os 10 camelos. Os 10 camelos, Vatemaher vetar kadá. E ela foi e pegou tudo correndo. Tá, igual o Avraham, né, que corria. Ela shoket vatarot od ela ber. Então ela foi para pegar mais acabou a água, ela foi lá para pegar no beer. Lembra que agora era Enamaim e agora está escrito beer. Qual a diferença? Que Enamaim é o poço onde você tira a água. O beer é a continuação do poço que fica para os animais, que é uma água já não tão fresquinha, já esquentou um pouquinho, aí que ficava que os animais iam beber. Então ela foi no beer, que agora é o poço dos animais, ele chove, pegou mais. Vatijal e Holgemalaf, e deu para todos os camelos. Tá? 21. Viais. Mistaela ficou surpreso, perplexo. E espera, Maharej Ladata Atzilecha, pensando, será que eu vou conseguir o que eu fiz? Hashem Darkoim Lo, com Deus no seu caminho ou não? Ou seja, será que deu certo ou não? O Malum vai explicar o seguinte, porque pode ser que no final falasse, tá bom, foi 20 conto. Certo? E aí ia provar o contrário, que ela não tinha tudo. Pior ainda, ela só estava interessando dinheiro. Ou seja, será que no final ela vai pedir dinheiro ou não? É uma ideia. Mas olha que interessante. Como é chamado o Eliezer na Torá? Damasceno. Não. Aqui nessa paraxá. Eved. E aqui, Viaish. O homem. O que é o homem aqui? Mudou. Tá? Vai kasher que lua gmalin listot. E quando acabou então os camelos beberem, vai kar aish. O homem pegou nezen zahav beka mishkaló, ou seja, bijuteria, joias. Os neitzibidim, 2 pulseiras, aliadia, sobre a mão. Né? A sarazav mishkalá, que tinha o peso de 10 de ouro, né? Uma unidade de ouro. Tá? Vatomer batmiat, ou seja, e aí então se cumpriu tudo o que ele pediu para ela. Essa é a ideia, tá bom? Ou seja, está propícia para casar com Yitzhak? Super hiper. De acordo com a ideia que não precisava ser da família. De acordo com o Rashi que precisava ser da família, falta saber se é da família. Mas a gente, pela chat que aparentemente não precisa ser da família, o resto, ele vai perguntar agora de quem você é filha, para dizer assim, quem é seu pai? Vamos agora vamos casar, vamos fazer tudo. Não, já tinha falado no início que falaram. Não, a Torá fala, ela era essa aquela, mas aliás ele não sabe ainda. E ela vai perguntar para quem é seu pai? E aí ele vai ficar bobo em saber que ela é da família de Abraham mais ainda. Ou seja, mas aí está escrito o quê? Vai kasher que log malil estot vai kar raiz, né? Quando acabou de beber e ele esperou para ver se ela pedir dinheiro e não pediu, aí ela pegou os presentes de casamento, vamos dizer assim. Vatomer, batmiat, guida ali, por favor, me conta. Aí esbeit avirra, mas como lá no Lalim tem um lugar na sua casa para dormir do seu pai? Vatomer elav, bato Betuel anochi, eu sou filha de Betuel. Ou seja, que Betuel era filho de Milcai, não da Pilegesh, não da concubina. Ben Milcai, Asher Eladal Nahor, que nasceu para Nahor. Vatomer elav, gam teven, e aí ele respondeu a segunda pergunta. E também a gente tem feno, gam esporav mano, e também muita comida, muita coisa para os camelos. Gama como lalum, e também para dormir, ou seja, Arnassat Orchim, tinha as características todas de Avraham e a da família. Vai coda aí, Joel está Havul Hashem. E ele se curva para Deus e fala: Deus, você fez mais do que eu pedi. Tá bom? Quem? O Ish. Vai Omer, Baruch Hashem Eloei Adoni Avraham, ou seja, Eloei Adoni Avraham. Hashem Lo Azav Hazor, que não abandona a sua bondade. Por quê? Porque ele vai continuar a bondade na família, através de ele ficar. Vai ver a mitó e a verdade, Meim Adoni, com o meu Senhor. Anochi baderech nachani Hashem beit achei Adoni. Eu no caminho, e Deus como está escrito aí, beit achei me fez não só tudo que eu falei, como me mostrou a família do meu Senhor também. Uau. O que você falou que chamou de Ish ao invés de Eved? Eu não respondi ainda, porque
Já vai ficar para a próxima. 43. Sim, a gente vai ficar. Então vamos parar por aí. Só ver se eu esqueci um detalhezinho. Tá? Com sonorento. Então, entenderam? Então a ideia é que se cumpriu tudo e depois então a gente termina a história. A pergunta é por que mudou de Ish para Eved? E você falou porque... Nos próximos capítulos. Porque a Eved eu falei no início, sim. Vamos acabar por aqui, a gente se encontra na próxima.